Pesquisadores acompanharam mais de 5.000 crianças do nascimento até os 24 anos. As crianças aos 9 anos, que tinham os níveis mais altos de resistência à insulina, eram 5 vezes mais propensos a desenvolver um transtorno psicótico até os 24 anos. Caramba. Estamos falando de um aumento de risco de 500%. Cara! Isto não é trivial. Isto é como um tapa na cara. Isto é uma conexão mais forte do que os genes. Psiquiatra e professor assistente em Harvard McLean, O especialista mundial na relação entre distúrbios metabólicos e distúrbios psiquiátricos. autor do livro Brain Energy, Dr. Christopher M. Palmer. Você vai ver algumas crianças que são diagnosticadas com TDAH, e se elas estão em um lar ruim e abusivo, com gritos, gritaria, tiroteios na rua, é bem claro por que essa criança está tendo algum problema de saúde mental. Verdade. Desde 2010, o número de diagnósticos de TDAH triplicou. Esses lares pobres e abusivos não triplicaram. Qual é a principal coisa que está causando depressão, ansiedade, TDAH e bipolaridade? Qual é a principal causa raiz dessas coisas? No final do dia é... Olá, meu amigo, Lewis House aqui. Nós temos um grande episódio com o Dr. Chris Palmer. Ele vai compartilhar algumas estatísticas chocantes sobre o aumento dos transtornos de saúde mental, desde ansiedade e depressão até TDAH e transtorno bipolar. E ele vai compartilhar alguns casos convincentes sobre por que integrar o tratamento de saúde físico e mental pode ser a chave para ajudar você e milhões de pessoas a se recuperarem desses desafios. Estou tão animado. Se isso for poderoso para você, não deixe de curtir este vídeo. Também deixe um comentário sobre o que mais te marcou. E clique no botão de se inscrever logo abaixo do vídeo. Assim você fica sabendo de todos os principais especialistas que teremos neste programa daqui para frente. Estamos muito animados para que você continue crescendo e evoluindo aqui na The School of Greatness em português. Então clique no botão de inscrição, ligue o sininho para ser notificado e, sem mais delongas, vamos começar. Sejam bem-vindos de volta à The School of Greatness em português. Muito empolgado com o nosso convidado, o inspirador Dr. Chris Palmer. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado por me convidar. Estou tão animado com nossa conversa. Você tem credenciais incríveis. É psiquiatra por Harvard, pesquisador. E você está ajudando as pessoas a superarem um dos maiores desafios do mundo atualmente, que é entender a saúde mental, ansiedade, TEPT, todas essas coisas que estão relacionadas à saúde mental. E parece que o aumento dos sintomas de saúde mental cresceu exponencialmente na última década. Parece que as pessoas estão mais medicadas do que nunca, e isso está deixando-as mais doentes, não melhores. E como um pesquisador e psiquiatra formado em Harvard, que também prescreveu medicação para pessoas ao longo dos anos, parece-me que você encontrou novas maneiras de ajudar a curar distúrbios de saúde mental. Me corrija se eu estiver errado. Mas isso não está relacionado a medicamentos, né? Isso mesmo. É sobre integrar a saúde física e a saúde mental. E quando você junta tudo, na maioria das vezes, você pode realmente ajudar as pessoas a se curarem e recuperarem. O que você diria, então, que é a causa raiz da doença mental? E essa é a maneira correta de dizer isso? É uma doença mental ou transtorno mental? Condição de saúde mental? Qual é o correto? Isso aí é a questão de $1 milhão, porque algumas pessoas irão dizer: estou lutando com minha saúde mental, estou esgotado. Isso é muito diferente de algo como: estou enfrentando dificuldades com minha saúde mental porque tive um problema realmente sério, uma infância horrível. Isso aí é algo diferente de ter uma doença mental. O que é diferente de eu ter um transtorno mental ou meu filho ter um transtorno mental grave, crônico e incapacitante? Que também é diferente de eu ser neurodivergente. Eu sou apenas neurodivergente. As pessoas precisam me aceitar. Tenho um cérebro diferente. Sou autista, ou tenho TDAH, ou tenho um transtorno de aprendizagem. Temos esses rótulos diferentes, essas palavras diferentes, e elas podem significar coisas muito diferentes. E ainda assim, todos estão interconectados. Não podem ser separados. Acho que essa é uma das áreas mais complexas, porque até o Surgeon General está dizendo coisas como: temos uma epidemia de saúde mental e uma das causas é a solidão. Sim. Se apenas abordarmos a solidão, abordaremos essa epidemia de saúde mental. Você pode estar em uma comunidade de amigos e familiares, mas se estiver comendo mal, isso afetará seu cérebro e sua saúde mental também. Exatamente.
Há mais na saúde mental do que apenas solidão. Portanto, sim, não discordo do cirurgião geral que a solidão é uma parte do quebra-cabeça. Não acho que tenhamos uma epidemia de solidão que esteja causando autismo, que esteja causando TDAH, que esteja causando transtorno bipolar. Eu não acho que a epidemia de solidão esteja causando todas essas coisas. Acho que há muito mais na equação do que isso. Qual é a principal causa que está impulsionando a depressão, ansiedade, TDAH e bipolaridade? Qual é a causa raiz principal dessas coisas? No final do dia, a causa é a disfunção metabólica. E o que é disfunção metabólica? Então você sabe, isso vai ficar realmente complicado bem rápido. A maneira mais fácil de explicar isso é que a maioria das pessoas pensa no metabolismo de forma simples e o consideram como tendo um metabolismo rápido ou lento, o que faz com que você perca ou ganhe peso. Os atletas podem pensar no metabolismo de uma forma um pouco mais sofisticada. Eles podem falar sobre VO2 máximo e algumas outras coisas. Se você tem um bom metabolismo, um metabolismo saudável, um metabolismo superior, você pode correr mais rápido, pode levantar mais peso e mais repetições e tem resistência. Você pode correr por 50 km, ao contrário da pessoa que só consegue percorrer 3 km e depois desiste. E a realidade é que o metabolismo está relacionado a essas coisas e realmente influencia essas coisas. Mas o metabolismo é muito mais do que apenas essas coisas. Sabe, a definição mais simples provavelmente é o processo que todos os organismos vivos usam para consumir alimentos, oxigênio e outros ingredientes críticos como vitaminas e nutrientes e transformá-los em energia ou blocos de construção para células. E é isso que alimenta nossos corpos. É assim que nossos corpos crescem. É assim que nossas células se reparam. Mas é também como nossas células acabam produzindo hormônios. É como fazem neurotransmissores. É como nossos músculos se movem. De certa forma, o metabolismo é biologia. Então, nesse sentido, é como uma coisa extremamente complicada. Então, se sua biologia não estiver boa ou estiver fora de equilíbrio, sua saúde mental provavelmente também estará afetada. Dependendo de onde está ocorrendo no corpo. Sim. Quando sua biologia está alterada, ou quando seu metabolismo está alterado, é provável que você apresente sinais ou sintomas de um problema em algum lugar do seu cérebro ou corpo. E isso pode ser pressão alta, glicose alta no sangue na forma de pré-diabetes ou diabetes. Pode ser obesidade. Pode ser depressão, ou ansiedade, ou sintoma de TDAH, ou convulsões, ou doença de Alzheimer. Abrange todos esses. De novo, não porque o metabolismo seja simples, mas porque é ridiculamente complicado e abrangente quando se trata de biologia. Então, nesse sentido, alguns pesquisadores até me contestarão e dirão: Chris, vamos lá, isso não ajuda muito. Se você está dizendo que tudo isso está relacionado à biologia, então isso não nos ajuda muito. Mas quando você vê esse grande quadro e vê essas diferentes peças do quebra-cabeça e como elas todas se encaixam, você pode realmente desenvolver tratamentos revolucionários de forma surpreendente às vezes. Para pessoas com condições de saúde mental leves, até condições mentais graves, debilitantes e incapacitantes, e ao mesmo tempo, você está ajudando eles a melhorar a saúde mental deles. Você pode ajudá-los a alcançar um peso saudável, reduzir a pressão arterial e viver mais e com mais saúde. Por quê? Como pesquisador psiquiatra de Harvard, você deveria estar estudando o cérebro ou a mente, e não pensamentos ou estudando o corpo, certo? Isso mesmo. É assim que a maioria das pessoas pensa em um psiquiatra. Ou ele Você não é... deveria focar no resto do corpo, apenas na mente, no cérebro ou nos pensamentos. Você é um certo? terapeuta e coloca as pessoas em sofás e conversa com elas sobre seus sonhos, seu passado, sua infância e tudo mais, ou você está focado nesses desequilíbrios químicos, todos esses neurotransmissores, e está prescrevendo comprimidos, lítio Prozac, Zoloft, Xanax, Clonopin,
dê pacote, o que seja. Você está apenas prescrevendo comprimidos para tentar modular a atividade O cerebral. corpo não funciona de forma modular. Funciona como um sistema unificado. Com certeza, sim. Com Então, certeza. você não pode tratar um elemento do corpo ou do cérebro isoladamente sem, esperemos, tratar a parte holística do ser humano, certo? O que eu acho é que, sabe, o que você acabou de dizer está 100% correto. E o que você acabou de dizer, quando você fala assim, parece tão óbvio. A maioria das pessoas vai pensar, bem, claro. Mas nós, no campo da saúde mental, só quero deixar claro o quanto isso é disruptivo para o paradigma atual. Nós, na área de saúde mental, prescrevemos medicamentos que causam obesidade. Que causam. Por que isso? Damos pílulas às pessoas e elas ganham 40 quilos em um ano. Sério? Ao mesmo tempo, tem um aumento dramático nos fatores de risco cardiovascular. Eles desenvolvem pré-diabetes ou diabetes. E, pelo menos nos idosos, alguns dos medicamentos que prescrevemos causam morte prematura. Uau! E isso não é algo como uma teoria da conspiração. Esses avisos estão todos listados nas bulas emitidas pela FDA. Que os efeitos colaterais podem incluir Sim, ganho de peso, ganho de peso. diabetes, risco cardiovascular. Então as pessoas sabem que esses efeitos colaterais provavelmente vão acontecer e, mesmo assim, tomam. Eles tomam de qualquer maneira porque é isso que os médicos dizem que precisam. E provavelmente viveram em muita dor e sofrimento por tanto tempo que também querem algum alívio. Também estão desesperados. Sim. Estão desesperados e eles estão. Você sabe, em casos extremos, vidas são arruinadas. As famílias também são arruinadas. As famílias e vidas são arruinadas. Então, esta família quebrada e vulnerável, seja seus pais, seu cônjuge, seus filhos, leve este ser humano vulnerável a um médico e diga, por favor, estou implorando, nos ajude. E o doutor diz, ok, vou receitar isso. Tome esses comprimidos. E essas pílulas vão ajudar nos seus sintomas. Elas são antipsicóticos, estabilizadores de humor, antidepressivos, ou seja lá o que for. E mais uma vez, nem todos os comprimidos têm os mesmos efeitos colaterais. Então não estou aqui para criticar os medicamentos psiquiátricos completamente. Acho que os medicamentos psiquiátricos podem salvar vidas. Acho que algumas pessoas realmente se beneficiam deles. Então posso ver os dois lados dessa questão. Mas a parte mais complicada sobre ligar saúde física com saúde mental é: estão ligando a saúde metabólica com a saúde mental. Será que muitos dos nossos tratamentos padrão estão fazendo exatamente o oposto do que queremos fazer? E isso precisa mudar. E precisa mudar o mais rápido possível, porque vidas estão em risco e seres humanos estão sofrendo. Estou curioso. Há quanto tempo você é psiquiatra agora? 29 anos. Quase 30 anos. Quase 30. Quase 3 décadas. Você provavelmente viu muitas mudanças ao longo das últimas 3 décadas. Na sua opinião, quantas pessoas na América, ou no mundo, você acha que estão tomando medicamentos de saúde mental? Algum tipo de droga relacionada à saúde mental, que na verdade não precisam ser usados se forem adotadas outras abordagens de intervenção através das coisas que você está mencionando: a saúde e bem-estar, os alimentos adequados, o sono adequado. Quantas pessoas você acha que não precisariam desses medicamentos se interviessem de maneira diferente? É 10% que não precisam deles? É 90%? Qual é a porcentagem que você acha? É uma questão realmente importante. E a verdadeira resposta é que estou meio que chutando, mas pelo menos vou compartilhar com você a base para meu ousado palpite. Na melhor das hipóteses, é talvez 20. Que não precisaria? Não, 20% que precisam deles. E 80% seria que teria solução se, como sociedade, tomássemos um caminho diferente, tendo uma outra postura e usando de diferentes estratégias para a saúde humana, integrando saúde física e saúde mental. E a razão pela qual eu digo isso
é porque as taxas de muitos transtornos mentais estão nos níveis mais altos já registrados. As taxas de depressão estão nos níveis mais altos de todos os tempos. As taxas de ansiedade, especialmente em crianças, triplicaram em 15 anos. Transtornos de ansiedade diagnosticados por pediatras triplicaram em 15 anos. As taxas de TDAH triplicaram desde 2010. Em 14 anos, triplicou. As taxas de transtorno do espectro autista quadruplicaram em 20 anos. As taxas de transtorno bipolar em adultos dobraram em 20 anos. Em crianças e adolescentes, aumentou exponencialmente, porque o transtorno bipolar não era amplamente reconhecido ou diagnosticado há 30 anos. Então, aumentou literalmente milhares de por cento. É louco como isso subiu muito. As taxas de transtornos alimentares teve aumento de 5 vezes para transtornos alimentares. E caso alguém não esteja sabendo, as mortes por overdose de opioides dispararam. O risco aumentou 5 vezes em 25 anos. Aumento de 5 vezes nas mortes por overdose de opioides. Há muito tempo sabemos como reconhecer esse tipo de coisa. Há essa estatística. Então muitas pessoas pensam, isso não pode realmente ser verdade. Estamos apenas reconhecendo todos esses diagnósticos. Bem, sabíamos como reconhecer transtornos alimentares e pessoas se matando de fome. Sim, Há 30 anos atrás. podemos ver isso. Não houve problema em diagnosticar isso. Sabíamos como reconhecer mortes por overdose de opioides há 30 anos. As pessoas estão morrendo. Elas estão mortas na rua. Não é ciência de foguete. Não é que éramos estúpidos há 30 anos e não sabíamos como reconhecê-lo ou diagnosticá-lo. Existe outra estatística chamada mortes por desespero, que inclui as mortes por overdose de opioides, mas também inclui suicídios e outras coisas, outras causas de morte, mortes relacionadas ao álcool. Isso está em um nível recorde, pelo menos desde a Grande Depressão. Acho que, na verdade, há apenas um ano ou dois, superamos a Grande Depressão. E o motivo pelo qual isso é importante não é porque a Grande Depressão foi uma série de condições de saúde metabólicas. A Grande Depressão foi uma dor tremenda, sofrimento, desespero, vidas sendo destruídas, taxa de desemprego de 25%, pessoas esperando na fila por comida para alimentar seus filhos, pessoas perdendo todas as suas economias de vida. E não havia um programa de segurança social naquela época. Não havia recursos governamentais para garantir que as pessoas não ficassem desabrigadas. Quando as pessoas estão enfrentando esse tipo de desespero monumental, suas vidas estão arruinadas. As vidas deles estão arruinadas. Eles saem e bebem até morrer. Eles se matam de propósito. Eles fazem todo tipo de coisas. Não estamos nem perto desse nível de dor e sofrimento. Em teoria, se você olha para a nossa economia, não há comparação. Em geral, as pessoas têm muitas opções de alimentos. Elas têm bastante abrigo de modo geral. Elas têm várias oportunidades de sucesso, empregos, carreiras ou escolhas, certo? Você tem opções em geral. Nós temos. E temos redes de segurança. Sim. Se nada mais, pelo menos segurança. Não é como se você estivesse vivendo uma vida de luxo. Mas o governo tem Mas você financiamento está em para uma refeição casa e habitação. com eletricidade, com aquecimento. Você está em uma casa com comida. Você não está na rua implorando as pessoas por comida para que possa alimentar seu filho faminto. As mortes por desespero são mais altas do que naquele período. Por quê? Qual é a causa raiz? Como psiquiatra, o que você diria que é a causa raiz de todos esses diferentes transtornos e doenças mentais? Sabe, eu acho que essas duas estatísticas e esses dois períodos, Grande Depressão e agora, é muito revelador, porque a verdadeira história é complicada. Eu não estou aqui para falar que toda saúde mental é devido a comer mal ou comida ruim, ou pessoas com excesso de peso ou diabéticas. Não estou aqui para dizer isso. Porque a Grande Depressão conta-nos uma história familiar que a maioria das pessoas conhece. Quando você perde tudo, quando você está na pobreza, quando você perde a sua vida.
Então estas são as pessoas que, tipo, pegue um homem que tinha uma esposa e 2 filhos. Ele é o provedor. Ele perde o emprego. Ele não consegue sustentar sua esposa e 2 filhos. A esposa não estava trabalhando. Ela ficava em casa cuidando das crianças. Eles estão furiosos com ele porque ele tinha $100 no mercado de ações e perdeu tudo. E essas eram as economias de toda a vida deles. E agora ele está bebendo todas as noites. Ele agora é um alcoólatra. Ou talvez usando opioides, porque nós realmente tivemos uma epidemia de opioides no início do século também. Então agora ele está entorpecendo sua dor e sua humilhação. É fácil de entender. Então, essas são causas psicológicas e sociais de doenças mentais ou condições de saúde mental. Elas ainda existem e ainda podem causar doenças mentais hoje. Mas, novamente, existe uma desconexão. Temos todos os recordes de alta já registrados agora mais altos do que na Grande Depressão. Isso não faz sentido. E o que é isso? O que estou dizendo é que às vezes a biologia, mais do que a psicologia ou fatores sociais, às vezes a biologia também pode causar doenças mentais. Isso é às vezes ou muitas vezes? Acho que é muitas vezes porque realmente acredito que todos estão interligados. Sim, porque quais são os níveis de obesidade hoje em comparação a 30 a 50 anos atrás? Os níveis são impressionantes, como todos E sabem. tem diabetes tipo 2. Então, atualmente, as estatísticas mostram que cerca de 70% dos adultos americanos estão acima do peso ou são obesos. Cerca de 40% dos adultos americanos são obesos. As taxas entre as crianças é cerca de 40% agora que estão acima do peso ou são Isso obesas. me deixa triste. Quando vejo crianças assim, fico triste. Porque é tão difícil reverter isso. Eu sei o quão difícil é perder peso. É muito difícil. Mas se você é jovem e já está ganhando todo aquele peso, eu só sinto que é desafiador. A menos que talvez quando você tem 16 anos, você atinja a puberdade, e é como se o metabolismo magicamente funcionasse melhor. Mas, se você continuar consumindo da mesma maneira, sem estar consciente de como isso vai impactar minha vida, como isso vai impactar minha saúde geral, meu cérebro, meu coração, meus músculos, meu tudo, é tão difícil reverter isso. E para as pessoas que, pela minha experiência ou testemunho, é difícil para as pessoas, uma vez que estão com excesso de peso, primeiro, perder porque pode levar anos. Pode levar anos dependendo de quanto você ganhou. É uma tarefa intimidante para alguém que já não está se sentindo bem. Eles Sim. podem estar sentindo vergonha, culpa ou depressão por causa do peso ou da imagem corporal, certo? É intimidador para a maioria das pessoas tentar enfrentá-lo, e, portanto, elas não o enfrentam. Elas tentam e depois recuam, voltando a padrões antigos de consumir coisas que as mantêm presas. É um ciclo, um loop. E é por isso que fico triste quando vejo isso com crianças. E posso imaginar que deve ser difícil ser pai. Eu não sou pai. Então posso imaginar que é difícil quando seus filhos estão gritando e querem sorvete todos os dias, ou seja o que for. Posso imaginar que deve ser realmente desafiador. E é ainda mais desafiador para os pais, porque, mesmo que você seja um daqueles pais que está se esforçando ao máximo para dar aos seus filhos alimentos integrais de verdade em casa. Na escola, eles vão? Eles vão para a escola e ganham pop-tarts, Fruit Loops, macarrão com queijo, biscoitos de chocolate e pizza para o almoço, ou o lanche, ou o café da manhã, ou seja o que for. Muitos desses alimentos, os pesquisadores os chamarão de hiperpalatáveis. Outros os chamarão de viciantes, qualquer termo que você prefira. Esses alimentos são feitos para fazer as pessoas comerem mais do que deveriam. Claro, não se sentir satisfeito ou cheio. E assim, uma vez que você começa a comer esses alimentos, mesmo se você voltar para a casa da mamãe, que te preparou um prato de frango, ou um peru, e tem legumes na mesa, você olha para isso, você pode até comer, mas ainda está com fome. E depois, o que você quer? Você quer um pacote de batatas fritas enquanto assiste TV, ou joga seus videogames. E sua mãe provavelmente vai acabar cedendo, porque você vai estar reclamando. Essa criança vai estar reclamando que ainda está com fome. Sim, se você está cansado e trabalhou o dia todo e não tem energia para ser paciente. Deve ser E desafiador. nenhum pai quer ouvir seu filho dizer que está com fome.
ou eu te odeio. Sabe, é tipo... Estou com fome. Por que Sim, você está sim, me matando sim. de fome? Todo pai quer que seus filhos cresçam e prosperem. E isso é algo instintivo. Nós alimentamos nossos filhos. Garantimos que eles não estejam com fome. Isso é algo instintivo. E então, quando seus filhos estão sendo fisgados por outros ambientes alimentares, que você não tem controle como pai, e então você está tentando alimentá-los com comida saudável. É uma batalha difícil na melhor das hipóteses e provavelmente uma causa É perdida difícil. para a maioria das pessoas. Para as mamães ou pais. Mamães e papais que estão assistindo agora mesmo, pais assistindo agora mesmo, como alguém que estudou isso durante 3 décadas, qual é a relação entre a nutrição e a saúde mental? A realidade é que se torna algo realmente complicado muito rapidamente. Existem muitos profissionais de saúde mental que ainda são céticos em relação a esse campo. Vou apenas dizer isso logo de cara. Claro, claro. E há alguma pesquisa ou ciência que você já viu Há uma que... enorme quantidade de pesquisa e ciência documentando claramente essas ligações. E qual é a ligação e o que a pesquisa e a ciência dizem sobre a relação entre saúde mental e nutrição? Então vamos continuar com o que estávamos falando: obesidade e saúde mental. Porque existe uma correlação A aí. maioria das pessoas entende que a nutrição está relacionada à obesidade. Isso que você está comendo desempenha um papel na obesidade. Não preciso lutar muito para convencer as pessoas disso. Então, se podemos assumir que isso é verdade, o que você coloca na boca diariamente desempenha um papel em ter obesidade ou não. Uma vez que uma criança ou um adulto tem obesidade, eles não têm histórico de doenças mentais. Eles começam com obesidade. Uma vez que você tem obesidade, está em risco dramaticamente aumentado para uma ampla gama de distúrbios mentais. Sério? Transtorno por uso de nicotina, esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão maior, transtornos de ansiedade, transtornos de personalidade, transtornos alimentares, essencialmente, todas as condições de saúde mental, todas as principais categorias de condições de saúde mental que temos, estão incluídas. Então, se você tem obesidade, está em um risco muito maior de desenvolver uma ampla gama de condições de saúde mental. Se seus pais têm obesidade, seus filhos estão em risco muito maior de ter transtornos do neurodesenvolvimento, ou seja, autismo, TDAH, Sério? transtornos de aprendizagem e outros. Qual é a porcentagem ou número de pessoas que, ao atingir o nível de obesidade, também têm um transtorno ou condição de saúde mental? Existe alguma coisa como 20% mais provável, 80% mais provável de ter algum tipo de desafio de saúde mental? Então, honestamente, os detalhes reais se resumem a qual é a idade da pessoa. Ela está em uma idade em que esse distúrbio é mais provável de ocorrer, ou até mesmo ser diagnosticado ou reconhecido, mas as taxas variam desde o limite inferior, que é 50% mais provável de ter uma condição de saúde mental. O limite superior é 350%. É Nossa! 3,5 vezes mais chances de ter condições de saúde mental, incluindo coisas como esquizofrenia e Sério? transtorno bipolar. Ligado à obesidade. Então temos um estudo longitudinal muito bom de crianças. Os pesquisadores acompanharam mais de 5.000 crianças, desde o nascimento até os 24 anos. Então, mesmo antes de terem obesidade, eles têm resistência à insulina, que podemos medir. As crianças de 9 anos, que apresentaram os níveis mais altos de resistência à insulina, é 5 vezes mais provável, 500% mais provável, de desenvolverem um transtorno psicótico até os 24 anos. Isso é Uau! transtorno bipolar ou esquizofrenia? As crianças que ganham mais peso na época da puberdade é 4 vezes mais provável de terem depressão grave até completarem 24 anos. Você poderia combinar essas estatísticas, mas esses foram os achados estatisticamente significativos. No entanto, crianças que ganharam muito peso por volta da puberdade também eram mais propensas a desenvolver distúrbios psicóticos e outros tipos de distúrbios. Da mesma forma, crianças com altos níveis de resistência à insulina são mais propensas a desenvolver transtornos de humor e outros transtornos. Mas o ponto principal
é que há um risco 5 vezes maior. Quero ser claro. Quando falamos sobre estatísticas, como, talvez comer tanta carne vermelha seja ruim para você. Esses estudos epidemiológicos, no máximo, encontram um aumento de risco de 10%, 15% ao longo dos anos. Estamos falando de um risco aumentado de 500%. Nossa! Cara, isso não é trivial. Isso é como um tapa na cara. Esta é uma conexão mais forte do que genes, genética, do que histórico familiar, do que outras coisas. Muita gente diz que doença mental é como uma coisa genética, ou estava na minha família, ou era do meu avô, ou algo assim. Isso é verdade? Ou é mais tipo, bem se eles eram obesos, e você também era obeso quando criança, está meio que ligado, porque esse era o seu ambiente, e esses eram os hábitos dos seus pais. Então você adotou esses hábitos. Tipo, é realmente genético, ou é mais uma transmissão ambiental? Acho que há verdade na afirmação de que existem alguns genes de risco que identificamos. E, curiosamente, quase todos eles podem ser diretamente ligados ao metabolismo ou, especificamente, às mitocôndrias. Interessante. Podemos entrar na biologia nerd, se você quiser, mas quase todos eles podem ser associados à saúde metabólica. E se você tiver sintomas ou condições mais fracas de saúde metabólica genética, você consegue reverter isso e melhorar isso mesmo que esteja nos seus genes herdados da sua família? Acredito que podemos. Uau! E Isso é enorme. na minha mente, essa é a esperança. Então, isso é uma crença ou há ciência ou pesquisa apoiando a crença? Ainda não há, quero dizer, ainda não temos grandes testes clínicos randomizados com milhares de pacientes. Ainda. Então alguns dirão, sabe, até termos um ensaio clínico randomizado de 10.000 pessoas com esquizofrenia, não vamos acreditar. Sim, sim. Tudo bem. Mas com base na sua prática. Com base na minha prática, com base nas milhares de pessoas de quem estou ouvindo, com base nos ensaios piloto que estão sendo realizados, sim, 100%. Eu sei que essas estratégias, essas estratégias de tratamento metabólico podem salvar vidas. Literalmente, podem salvar vidas. E isso não requer medicamentos. Sim, se houver algum desafio, às vezes é convencer as pessoas a largar as drogas que usam há anos ou décadas. Assim, seu corpo pode começar a curar-se e entrar em um ciclo de harmonia. Sim, Não é um ciclo de mudanças químicas, bloqueios ou interrupções. sim. Novamente, por isso, novamente, não sou contra a medicação. E se alguém está tomando medicamentos e está se saindo bem com aquele medicamento, continue tomando. Eu amo ver as pessoas prosperarem. E se alguém diz, eu tomo um estimulante para meu TDAH e estou prosperando agora. Ótimo, continue prosperando. Se outra pessoa diz, eu tenho ansiedade ou depressão e tomo Prozac, e isso salvou minha vida, e estou indo bem com isso, e não tenho efeitos colaterais. Ótimo, continue fazendo isso. Mas na maioria das vezes, muitas pessoas não estão prosperando com medicamentos psicotrópicos. Na melhor das hipóteses, elas estão lidando com o que lhes é dito serem condições crônicas de saúde mental. Você vai ser assim pelo resto da sua vida. Você só tem que aceitar que, deve ser genético. Os pesquisadores e os clínicos que dizem isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Eles realmente têm boas intenções quando dizem isso. Totalmente. Claro, com E certeza. a intenção é, eu não quero culpar as pessoas e quero que elas saibam que isso não é culpa sua. Isso não é culpa sua, mas ao dizer às pessoas que é genético, Isso meio que dá uma saída para eles, certo? É como, não é minha culpa e não há nada que eu possa fazer sobre isso. então eu acho que isso novamente, acho que muitas pessoas pensam que isso é benevolente. Na verdade, acho que é prejudicial porque você está deixando as pessoas sem esperança. Você está dizendo às pessoas que você é defeituoso. Os seus genes são defeituosos. Não é culpa sua. É culpa dos seus pais e dos avós deles, e dos pais deles, E e dos você vai pais ter que deles, tomar medicação para o resto da sua para o vida. resto da vida. E sentimos muito que esses medicamentos não estejam funcionando idealmente. Sentimos muito que você esteja no hospital a cada 2 anos. Sentimos muito que cara. você não possa trabalhar porque sua depressão e ansiedade são muito ruins, ou porque sua instabilidade de humor é péssima, ou porque seu TDAH é péssimo, ou porque seu transtorno de aprendizagem é horrível.
sentimos muito que você não esteja prosperando. Mas é assim que as coisas são. E você terá que aceitar isso. E aceitar que você tem essa condição infeliz. De novo, nos últimos 25 anos, temos dito isso a 4 vezes mais pessoas. É loucura, insano. 4 vezes mais pessoas do que há 25 anos. E não é apenas porque estamos reconhecendo isso mais. Os cérebros das pessoas estão sendo prejudicados. É o que eu acho. Sim. Ao mesmo tempo, temos taxas crescentes de obesidade e diabetes. E vemos comprometimento no sinal de apetite e saciedade, células de gordura e tudo mais. Obesidade é isso. Obesidade é um processo biológico e patológico. Não é bom para você. Em geral, acho que para a maioria das pessoas, não é culpa delas. Vou te explicar o porquê. Se alguém está dizendo para você, coma esta comida, coma essas batatas fritas, coma esses pop-tarts, isso é bom para você, e você está comendo. E essas coisas estão te deixando doente. Acho que o primeiro passo é alguém informar a pessoa que isso não é bom para ela. Isso é realmente tóxico para você. Está prejudicando sua saúde. Então precisamos começar por aí. Por exemplo, as escolas não permitindo entrar cigarros. Eles não estão permitindo vapes. Mas por que estão permitindo outras substâncias nocivas para nossas crianças? Sabe o que é interessante, Chris? Enquanto reflito sobre minha infância, acho que há uma coisa que salvou minha vida. Porque eu tinha uma dificuldade de aprendizagem extrema. Eu nunca fui, diagnosticado ou algo assim. Mas eu estava no final da minha turma. Tive que copiar os deveres de casa e colar nas provas para passar de ano. Era tão desafiador para mim ouvir algo, reter a informação, compreender. Não importa quanto eu leia um livro, a página, eu não conseguia lembrar o que estava na página. Era apenas desafiador aprender sentado e estando 8 horas por dia em uma mesa, ouvindo serem ditas coisas complicadas e tentando lembrar delas. Era assustador todos os dias. Eu mal podia esperar para terminar a escola. Então, durante toda a minha infância, desde o ensino médio até a faculdade, eu não gostava de ficar sentado em uma sala de aula e ser ensinado dessa maneira. Eu adoro aprender, mas ser ensinado dessa maneira não funcionou para mim. Nunca fui diagnosticado com nada, mas sei que tinha dislexia ou algo assim porque ainda hoje tenho dificuldade para ler. E eu apenas esperava o relógio marcar o fim todos os dias. E comia comida ruim no almoço e jantar. E meus pais não sabiam. Nós realmente não sabíamos sobre nutrição no final dos anos 80, início dos anos 90, como sabemos agora. Então eu simplesmente comia o que tinha. É o que é. Eu pegava o que tinha. E houve uma coisa que salvou minha vida, eu acho. Foi brincar muito nas quadras e praticar muitos esportes. Porque eu estava me mexendo tanto depois da aula, ao ar livre, correndo, pulando, brincando. Eu acho que isso salvou minha vida. Caso contrário, não haveria como eu conseguir me manter em forma. E não haveria como eu conseguir fazer meu cérebro funcionar, porque eu já estava sofrendo por consumir uma comida errada e ter uma espécie de dificuldade de aprendizagem. Era assustador todos os dias na aula. E eu acho que não teria conseguido se não tivesse a capacidade de jogar e ser ativo também. Acho que isso mitigou muitos dos alimentos ruins, doces, salgadinhos e 12 Dr. Peppers por dia que eu estava bebendo, ou seja lá o que eu estava fazendo. Foi como se isso tivesse mitigado parte disso, onde meu corpo conseguiu processar parte desse açúcar de alguma forma para que eu pudesse funcionar. E sem isso, seria difícil. Eu acho que tenho sido rigoroso e acho que as crianças hoje em dia estão se exercitando cada vez menos. Elas são menos fisicamente ativas. E isso vai realmente prejudicá-las na idade adulta. E você já está vendo a ligação disso com base na sua pesquisa. Então, eu não sei como as pessoas fazem isso hoje. Sinto que tive sorte de poder me exercitar e isso meio que salvou minha vida. Eu não sei. Você teve sorte ou estava se automedicando? Eu quase diria isso. Quer dizer, a comida com automedicação? Não. O exercício foi sua automedicação que você percebeu. Eu me sinto mal. Quero correr e pular e fazer outras coisas. E agora me sinto vivo. Agora me sinto bem. E é por isso que você não parou. Infelizmente, outras crianças são sugadas para este buraco, Isso também foi onde antes isso das redes simplesmente sociais, drena sabe? toda a sua energia. E agora você está ficando acima do peso, ou obeso e pré-diabético. E agora você não tem energia para correr. E você está ficando cada vez mais fora de forma.
E é mais difícil para você correr porque está com sobrepeso ou obeso. E agora, outras pessoas estão zombando de você. Você não está recebendo nenhum tipo de reforço positivo por qualquer atividade atlética que está fazendo. Pelo contrário, estão rindo de você e zombando. O que faz você querer comer mais e apenas... O que te faz dizer, bem, por que estou fazendo isso? Eu poderia muito bem desistir. Eu não sou um esportista. Eu não sou um atleta. Isso é para outras pessoas. Vou focar nos estudos ou vou focar em qualquer outra coisa que seja. Dane-se. E então, alguns anos depois, eles são diagnosticados com depressão, ansiedade, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e começam a ser medicados. E agora estão nesse caminho. Você sabe, Luiz, eu quero voltar a esse conceito de obesidade porque, sabe, um dos remédios mais recomendados para a epidemia de obesidade é, sabe o quê? A aceitação. Aceitação do quê? A aceitação da obesidade. Este é um movimento chamado positividade Eu ia te corporal. perguntar isso. Positividade corporal. Eu ia te perguntar isso porque provavelmente é a coisa mais polêmica sobre a qual você Vamos vai falar. todos ser positivos. Vamos parar de lutar essa batalha difícil. Vamos aceitar que a obesidade está por aí. Alguns vão até dizer que é genética. Novamente, bem intencionados. Mas não é genética, pessoal. Então, quando pudermos aprender comece a jornada de cura de traumas passados, psicologicamente, emocionalmente, físicos, traumas sexuais. Se pudermos começar a jornada de cura disso. E fazer essas outras coisas de que você está falando do lado físico, do sono, de minimizar as telas, da nutrição, do movimento, todas essas coisas diferentes. Parece que você será capaz de se preparar para mais paz mental e, portanto, maior sucesso como ser humano. 100%. É o que você acabou de expor. E eu sei que você é como um exemplo brilhante de tudo isso. Então você é como o modelo de todos para tudo isso. Mas veja, o que estou dizendo é que você não tem um desequilíbrio químico que precise medicar. Sim, Você não precisa necessariamente fazer terapia todas as semanas para o resto da sua vida. Você não é um ser humano defeituoso. Você pode ter tido vulnerabilidades. Você pode ter tido uma função cerebral menos que ótima, mas as estratégias que você usou permitiram que você prosperasse. De novo, alguém chega à perfeição? Não, somos todos humanos. Todos temos nossos pontos fortes. Todos temos nossas fraquezas. É assim que é. E isso nunca vai mudar. verdade. Mas você ainda pode ter vulnerabilidades. Ainda pode ter dificuldades para ler. Por exemplo, como você mencionou um tempinho atrás. Pode ainda ter dificuldades para ler e ser bastante Não precisa bem-sucedido na mais vida. afetar meu valor próprio. Não. Não precisa mais Não precisa afetar afetar. minha capacidade. Sinto-me bem comigo mesmo. Tudo bem. Simulation. E especialmente nos dias de hoje, com o aprendizado, a educação e toda a tecnologia que temos, se ler não é a sua praia, você pode adquirir informações ou aprender de outras maneiras. Sim, claro. Com certeza, 100% sim. sim. E já... Então, parte disso é apenas reconhecer quais são os pontos fortes das pessoas, quais são suas fraquezas, quais são suas vulnerabilidades. Se você está um pouco acima do peso, tudo bem. Talvez você não vá ser o atleta super magro. Tudo bem. Você não precisa ser. Você não precisa disso para prosperar. Outras pessoas podem não ser boas em leitura. Outras pessoas podem ter dificuldade em ficar paradas por longos períodos de tempo. Outras pessoas, sabe, qualquer coisa. Quer dizer, tudo bem. Podemos ajudar as pessoas a prosperar. É realmente estranho porque há pessoas que querem negar todas as condições de saúde mental. Não existe algo como doença mental. É tudo invenção. E eu penso, definitivamente não estou nesse grupo. Então eu estou no grupo que acredita que algumas pessoas podem ter condições de saúde mental bastante significativas. Transtornos mentais é como eu os chamaria. Doenças mentais, seja qual for o termo que as pessoas queiram usar, onde seus cérebros não estão funcionando corretamente, onde eles não conseguem prestar atenção, onde estão tendo sintomas psicóticos, onde estão tendo ataques de pânico sem motivo, onde o cérebro está apenas ruminando sobre traumas passados ou eventos dolorosos do passado. E mesmo que digam a si mesmos, pare com isso, pare de fazer isso, pare de pensar nisso, apenas siga com a vida, como se você pudesse simplesmente esquecer isso e tudo ficaria bem. Sim, E o cérebro deles não os deixa esquecer. O cérebro continua trazendo isso à tona. Eu realmente acho que as pessoas podem ter condições onde... E tem condições onde
Os cérebros deles não estão funcionando de forma ideal. E o que eu quero dizer é que sim, ainda podemos usar os medicamentos. Se eles podem ajudar as pessoas a alcançar a remissão e a recuperação e prosperar na vida, eu estou totalmente a favor. Mas não ficar nisso para Mas sempre, muitas sim. pessoas não estão recebendo nenhuma dessas três coisas. Elas não estão entrando em remissão. Elas não estão se recuperando. Elas não estão prosperando. Elas estão sendo medicadas. Elas estão sendo informadas que têm uma condição de saúde mental grave e crônica. Vamos gerenciá-la da melhor maneira possível. E eu quero que essas pessoas ouçam alto e claro que há um novo caminho. Isso é bonito. Isso é bonito. Tenho algumas perguntas finais para você, porque eu acho que isso foi um começo realmente poderoso. Teremos que trazê-lo de volta para falar mais sobre isso. Então, se vocês querem mais do Dr. Chris Palmer, deixe um comentário abaixo se estiver no YouTube, ou envie-nos uma mensagem e diga-nos o que quer ouvir mais e qual pergunta realmente quer que seja respondida. Mas acho que este é um ótimo começo para as pessoas, porque poderíamos falar por horas agora. Mas acho que isso é muita informação para as pessoas absorverem e refletirem, porque as pessoas têm lutado com várias coisas diferentes. Há algumas perguntas finais que quero te fazer. Parece que ultimamente eu tenho ouvido mais pessoas dizerem que foram diagnosticadas com TDAH. Como psiquiatra, qual é a causa raiz do TDAH e qual é a melhor maneira de começar a curar ou reverter o TDAH? Acho que o TDAH, em sua forma clássica, é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento, o que significa que ou você nasce assim, ou é algo que acontece com você no início da vida. Existem fatores biológicos, psicológicos e sociais, causas disso, né? Então, a biologia pode incluir tudo o que falamos. Dieta, exercício, e essas coisas estão totalmente fora de controle e aumentando rapidamente em nossa população. E eu acho que isso é uma grande parte da razão pela qual temos taxas crescentes de TDAH. Então, Com a se falta de as coisas sobre as quais conversamos. nutrição, sono, exercício. exercício. E também, se as crianças estão sendo alimentadas desde o nascimento com comidas para bebês, que é altamente processada, com açúcares adicionados e outras coisas. Você sabe, agora mesmo, a Organização Mundial da Saúde e as diretrizes americanas, diretrizes alimentares para americanos, dizem que crianças com menos de 2 anos devem ter 0 alimentos com açúcar adicionado. Uau, sim, Zero. eu acredito. Se você olhar a lista de ingredientes dos alimentos para bebês da Gerber, muitos deles têm açúcar. Não é tudo açúcar, mas muitos deles têm açúcar adicionado. Não estamos seguindo essas diretrizes de bom senso. E assim, estamos prejudicando essas mentes jovens, por não prosperar. E, novamente, isso não é impossível. O Japão faz um trabalho muito diferente. As taxas de obesidade e sobrepeso em crianças japonesas são inferiores a 5%. O que é isso nos Estados Unidos? 40%. Nossa, O Japão sabe algo que nós não sabemos. E o que eles sabem e praticam é que eles alimentam seus filhos com brócolis, algas marinhas, peixe e outras coisas. Eles estão dando comida de verdade. E então, isso faz parte disso. Algumas outras partes da biologia podem ser infecções. Se você contrair uma infecção no início da vida, é muito mais provável que tenha uma gama de distúrbios neuropsiquiátricos, incluindo TDAH. Mas então fatores psicológicos e sociais também desempenham um papel. Trauma, estresse, adversidade na infância, pobreza, essas coisas, sim, elas têm um papel. Então, para algumas crianças, você vai olhar algumas crianças que são diagnosticadas com TDAH, e se elas estiverem em um lar ruim, abusivo, com gritos, berros, tiroteios na rua, mas gritos, berros dentro de casa, é bastante claro por que aquela criança está tendo algum problema de saúde mental. Claro, e eu não me importo com o que é. Provavelmente é mais do que apenas TDAH. Pode ser TEPT, ansiedade, depressão, muita coisa. Quero dizer, isso é óbvio. Então, não estou aqui para diminuir esses casos óbvios. Essas situações não aumentaram na nossa sociedade. Tivemos um triplo de diagnósticos de TDAH desde 2010.
Aquelas famílias pobres e abusivas não triplicaram. Então, qual é a raiz disso? A raiz é a disfunção metabólica, que significa dieta, exercício, estilo de vida, outras coisas. Pessoas que vieram à sua clínica ou outros psiquiatras que você conhece estão trabalhando com pacientes que entram e são diagnosticados com TDAH, que passaram por essas intervenções. Não usando medicação, mas intervenção de tipo: eu vou prescrever 8 horas de sono, alimento natural, dieta, movimento, mexer o corpo. E você viu se eles conseguiram reverter o TDAH? 100%. Sério? Então é algo reversível. Então isso não deveria ser controverso. O campo da psiquiatria, há muito tempo, diz que muitas pessoas venceram o TDAH. Uau! Outras pesquisas mostram, e eu acabei de participar de uma cúpula sobre TDAH com especialistas de renome mundial, uma pesquisa de ponta. O cérebro com TDAH parece estar 5 anos atrás dos outros cérebros. Mas isso é muito quando você está na escola. Sim. Se você está 5 anos atrás das outras crianças, Talvez eu tivesse uns 10 anos. Eu estava sofrendo, cara. se você está 5 anos atrás das outras crianças, isso é muito. E é realmente ruim para os professores. Uau. Então os professores veem você como um problema. Eles veem você como 5 anos imaturo. Durante todo o tempo. Mas até adultos têm isso. Mas bem, então, é isso. O que eu acho que está acontecendo é que à medida que temos taxas de desordens metabólicas em humanos, digo, em adultos, e essas taxas estão disparando. 70% dos adultos estão acima do peso ou obesos. Isso afeta a função cerebral deles ao mesmo tempo. Nós sabemos disso. Isso não é especulativo. Temos estudos de neuroimagem documentando isso. Temos testes cognitivos documentando isso. Ensaios aleatórios e controlados. Tipo, isso é algo que... Não, isso realmente não é. Tipo de... Para discussão, se quiser. Não, a ciência está Se apoiando, você sim. acredita na ciência, se você acredita na pesquisa, isso não é controverso. A obesidade afeta o funcionamento do cérebro. Eu diria que é o contrário, que a obesidade ela pode ser um reflexo de disfunção cerebral, que os centros de apetite e os centros de comportamento alimentar estão no cérebro. E quando esses estão desregulados, isso faz com que as pessoas comam mais do que deveriam. Mas essa desregulação não se limita apenas a essas 2 pequenas áreas. Ela se estende para o resto do cérebro. E tudo está conectado, sim. Tá tudo ligado. E ao mesmo tempo, você tem desregulação no seu sinalização de apetite. Você tem desregulação em prestando atenção, concentrando-se, motivando-se, ficando quieto. Então os adultos, eu acho, com razão, irão aos psiquiatras dizendo que algo está errado comigo. Muitas vezes, eles provavelmente tiveram problemas com saúde metabólica desde que eram crianças. Então não é algo inventado. Tipo, sim, eu comia Captain Crunch e Fruit Loops, e bebia Kool-Aid, e você sabe, Dr. Peppers e todas essas coisas quando era criança. E sim, agora em retrospectiva, percebo que sim, tive dificuldades na escola, e ninguém sabia. E os psiquiatras hoje estão dizendo, diagnosticamos TDAH que simplesmente foi ignorado. E o que eu estou dizendo é que não, é maior do que isso. E se a pessoa já tinha desde a infância, eu acho que alguns adultos estão desenvolvendo agora, mais recentemente. Precisamos juntar as peças. E, novamente, a razão pela qual precisamos juntar as peças. Isso é porque estamos prescrevendo mais medicamentos psiquiátricos do que nunca. Estamos oferecendo mais psicoterapia do que nunca. Mais pessoas estão recebendo psicoterapia do que nunca antes. Estamos distribuindo tratamentos. Estamos ampliando tratamentos. E as taxas estão disparando. É uma batalha perdida. A resposta não é mais medicamentos. A resposta não são pílulas ainda melhores. A resposta é entender a biologia do que está acontecendo com o cérebro humano e o corpo humano e resolver isso. E no final do dia, não são soluções do nível da NASA. É dieta, nutrição, exercício, movimento, sono, evitar o uso de substâncias nocivas e o aspecto social, o relacionamento, a conexão,
O propósito na É vida. verdade. Você tem que ter um propósito. Você precisa ter uma paixão. Verdade. Todo mundo precisa disso. Você junta essas coisas. Eu nem vou continuar. Esses são os pilares da medicina do estilo de vida. Você junta isso e você tem um pacote vencedor para a maioria das pessoas. Eu acho que quero terminar com esta última pergunta porque quero que você volte e possamos conversar mais. Quero manter isso como um ótimo ponto de partida para as pessoas. Então, quero que voltemos no futuro e façamos mais. Esta é a pergunta. Não sei por que isso surgiu para mim durante esta conversa. Não sou um especialista nisso. Eu não sei se é bom ou ruim, mas eu sei que muitas mulheres no mundo tomam a pílula anticoncepcional. Não sei se você tem alguma pesquisa sobre isso ou se é algo que os psiquiatras estudam. Mas quanto a pílula afeta as mulheres? Saúde mental. Isso definitivamente afeta a saúde mental das mulheres. Isso melhora? Isso prejudica? Porque parece que muitas mulheres tomam a pílula. Qualquer que seja a sua preferência, não me importa se é isso que você está fazendo. Mas não parece natural bloquear hormônios que deveriam estar dentro de um ser humano, em um ciclo mensal. Mesmo que tenha sido condicionado que isso é uma coisa boa, ou que muitas pessoas possam aceitá-la e que vai ajudar a prevenir muitas coisas, eu entendo isso. Mas quanto à pílula, está prejudicando as mulheres mais do que elas realmente sabem. Eu acho que sim. Então nós temos bons estudos de pesquisa sobre isso. A resposta verdadeira é que é complicado. Antes de mais nada, quero dizer que as mulheres têm direito à contracepção. A contracepção eficaz. Não estou dizendo Não que queremos muitas gestações indesejadas. 100%. Sim, Vamos não começar estou por aí. Então, tudo mais que vou dizer a seguir, não sou de modo algum a favor de tirar a contracepção das mulheres, ou simplesmente tentar mantê-las descalças e grávidas na cozinha. 100%. Nada disso. Sim, Número mas há 2. um preço que você paga por Há um tudo. preço, sim. E então, há algumas mulheres, provavelmente uma porcentagem menor que a metade, que se beneficiarão das pílulas anticoncepcionais. Então lá, Quantos por cento? é difícil dizer. Então, é meio que, eu diria anedótico. É mais do que anedótico porque ginecologistas e psiquiatras reprodutivos realmente usam anticoncepcionais para mulheres que têm períodos menstruais muito irregulares ou outras questões. Algumas mulheres podem se beneficiar enormemente disso. A má notícia é que temos grandes estudos populacionais. Se você é uma mulher mais jovem, com menos de 20 anos, e usa anticoncepcional, as chances de que você possa tentar suicídio são 3 vezes maiores. Sério? Se você está tomando anticoncepcional, Sério? ao invés de não Nossa. tomando. 3 vezes Agora, maior. há variáveis de confusão nisso. Porque se você está tomando anticoncepcional, provavelmente está namorando. E talvez algumas dessas tentativas de suicídio sejam porque o amor da sua vida acabou de partir seu coração e te largou, Quer dizer, ou algo mas assim. as pessoas passam por términos o tempo todo. Sim, É tipo, e pessoas que não estão namorando estão sendo envergonhadas por serem é gordas, verdade. solitárias e se não é sentindo suficiente. feias. Então você pode abordar essas questões de várias maneiras. 3 vezes a taxa de suicídio é enorme. De mulheres com menos de 20 anos que estão A tomando pílula anticoncepcional anticoncepcional. versus mulheres que não estão tomando anticoncepcional. O que a pílula faz ao cérebro de uma mulher quando ela o toma todos os dias? Então a única coisa, então a realidade é estrogênio e progesterona têm efeitos massivos no cérebro e no corpo. A maioria das pessoas os considera hormônios reprodutivos e eles desempenham um papel nos ovários e na forma como os ovários funcionam. E sim, eles fazem isso. E é por isso que as mulheres os tomam para controle reprodutivo. As crianças identificam uma área do corpo. Adivinha só? Receptores de estrogênio e progesterona localizados por todo o cérebro humano. 100%. E que o estrogênio, esses estrogênios e progesteronas, são afetando a função do seu cérebro em várias áreas, incluindo regulação do humor, atenção, cognição. Este é um dos motivos. Sabemos que o estrogênio, por exemplo, impacta a função cerebral. Quero dizer, a evidência mais forte é mais tarde na vida. Então, quando as mulheres passam pela menopausa.
Dependendo se você passa pela menopausa cedo ou tarde, isso vai impactar seu risco de doença de Alzheimer. Por exemplo, porque o estrogênio desempenha um papel direto no metabolismo do cérebro. Então, volta ao que estou falando no geral. Metabolismo cerebral. É um hormônio bem conhecido. Todo mundo sabe disso. Então, novamente, esse tipo de coisa. Pensar em distúrbios mentais como distúrbios metabólicos é sobre juntar todas as peças do quebra-cabeça. O quebra-cabeça junto não se trata de substituí-las, mas para que as mulheres saibam disso. Tipo, quando eu falo sobre isso com as mulheres, elas dizem que sou um homem dizendo isso. Tipo, certo. Ou estão com raiva de mim por como você se atreve a falar sobre isso. Você é um homem. Você não tem nenhum direito. Ou graças a Deus, um homem finalmente entende e está falando a verdade. Porque nós, mulheres, temos tentado gritar isso dos telhados, e todo mundo nos ignora. E nós realmente temos sintomas cerebrais. E não é nossa culpa. E não deveríamos ter vergonha disso. E não deveríamos ser evitados por causa disso. E as pessoas não deveriam nos dizer que somos hormonais, como se fôssemos defeituosos por termos hormônios. Podemos usar esse conhecimento. Podemos usar essa ciência para desenvolver melhores estratégias, para sermos mais pacientes e compassivos com as pessoas. Novamente, as pessoas ainda vão passar pela menopausa. As mulheres vão passar pela menopausa, gostem ou não. E você vai ter que tomar algumas decisões sobre querer ou não tomar hormônios. Eles são indicados? Essa transição vai afetar seu cérebro, quer você goste ou não. Então, não estou aqui para dizer que podemos tornar tudo perfeito. E todo mundo pode viver vidas perfeitas e não ter dificuldades e não ter nenhuma adversidade. Não estou aqui para dizer isso. Mas o que estou aqui para dizer é que, se você entender, pode encontrar soluções de tratamento. Você pode pensar em acomodações, por assim dizer, que, se sabemos que esse período está acontecendo, como gravidez, e depois o período pós-parto, é algo que todos podemos antecipar. E todos nós podemos nos unir para apoiar essa mulher a passar pelo período pós-parto. Se ela está vulnerável a episódios de saúde mental no período pós-parto, todos podemos nos unir para apoiá-la. E a coisa mais fácil que podemos fazer é garantir que ela não fique privada de sono. Podemos garantir que, se ela estiver amamentando, talvez possamos pedir gentilmente: ei, querida, você poderia tirar leite para 1 ou 2 mamadeiras para que outra pessoa possa se levantar no meio da noite e alimentar o bebê, para que você não precise fazer isso a cada 2 horas, pois você precisa dormir um pouco. 100%. Quero dizer, há tantas coisas óbvias e de bom senso. Novamente, isso não é ciência espacial. Não custa muito dinheiro. Basta que um marido, namorado, família, seja lá quem for, dê apoio e venha ao resgate e a ajude, sabendo que você está vulnerável agora por causa dos hormônios e outras coisas. Quero que saiba, novamente, que não sou um especialista nisso. E não somos mulheres. Então não posso falar sobre a experiência de uma mulher, mas o que estou ouvindo você dizer, a pesquisa e os dados e a ciência estão dizendo que, se uma mulher está usando anticoncepcional, é 3 vezes mais provável que tenham pensamentos suicidas ou suicídios. Foi isso que você disse? Suicidalidade. E, portanto, eu só quero que as pessoas estejam cientes disso. E talvez haja um benefício maior para você, e talvez você possa gerir isso de outras formas onde não o afete. Mas parece que há um risco enorme para isso. E eu só quero que as mulheres estejam cientes do que estão assumindo, se escolherem essa opção. Sim, 100% de tudo que você acabou de dizer e, talvez ainda mais concretamente, ou só para adicionar a isso, para dizer, se você é uma mulher e escolheu tomar anticoncepcional e agora, de repente, alguns meses depois, ou 1 ano mais tarde, você está tendo problemas de saúde mental, ansiedade, depressão, suicídio, qualquer coisa, instabilidade de humor. Sim, converse com seu profissional de saúde sobre se esta pílula anticoncepcional pode estar desempenhando um papel em minha nova condição de saúde mental. Certo. E poderia, bem, quero dizer, talvez continue a partir disso, e vamos ver. Não. Sim, não tome mais pílulas para os sintomas da pílula. Entende o que quero dizer? Bem, Como... esse é o desafio. Vamos Fique na considerar o pílula, pior caso. Mas aqui está outra coisa para tomar Exatamente. também agora. Vamos considerar o pior cenário. Uma pílula anticoncepcional vai afetar negativamente a saúde mental de uma mulher. Sim. Ela tem 18 anos. Vamos considerá-la adulta, para não irritarmos ninguém. Ela tem 18 anos. Ela decide começar a usar contraceptivos. Ela nunca tinha apresentado sintomas de saúde mental antes. E agora, com 18 anos e meio ou 19,
De repente, ela começa a ter ansiedade ou depressão novas. Ela vai ao médico para falar sobre isso. Porque ela conversou com suas amigas e todas elas dizem: "Ah, você precisa tomar Prozac ou Zoloft. Isso realmente ajuda." Ajuda para dormir. Então e agora, com ansiedade. ela vai ao médico. E agora o médico receita Zoloft para ela. Além da pílula anticoncepcional, o Zoloft meio que funciona. Mas então, 3 meses depois, o sono dela está realmente perturbado. Ou ela Por ganha causa do peso. Zoloft, Sim, ou ela começa a ganhar peso. Mas agora o sono dela está interrompido. E então, o que o médico faz? Bem, vamos te dar um comprimido para dormir agora. Vamos te receitar um comprimido para te ajudar a dormir. E agora, ela está tomando 3 comprimidos. Tudo por quê? Alguém não reconheceu qual era a causa raiz, que foi uma reação ruim a um medicamento. Eu não posso te dizer quantas pessoas eu vi que isso aconteceu. Sério? Minha estimativa é que milhões e milhões de pessoas estão nessa situação em que, novamente, elas tomam pílulas por um bom motivo. Ela, você sabe, tem 18 anos. Ela está namorando alguém. Ela quer ser responsável. Ela quer ter certeza de que não vai engravidar. E é assim que nossa sociedade diria que ela está sendo responsável. Isso é ótimo. O namorado quer que ela tome a pílula. Todo mundo quer que ela tome a pílula. Todo mundo. Então ela está tomando anticoncepcional. E agora isso começa a ter efeitos adversos. Ninguém sequer considera essa possibilidade. E agora ela está indo por esse caminho, onde está recebendo mais e mais remédios, desenvolvendo cada vez mais problemas de saúde. E novamente, ela começou como uma mulher feliz, saudável e próspera. Apaixonada, num relacionamento. Apaixonada. Coisas Agora ela boas. tem depressão, ansiedade ou algo assim, tem insônia, porque talvez esteja começando a ganhar um pouco de peso. Agora o namorado termina com ela. E agora? Acontece Agora tem também. mais remédios para lidar com o trauma Bem, que estava sim, estressando. não. Se o namorado terminar com ela, então ela fica ainda mais deprimida por causa do luto. E então, o que fazemos? Aumentamos a dose do seu Zoloft ou começamos um novo medicamento? Temos que adicionar um medicamento. Precisamos fazer algo para tratar isso. E, infelizmente, a partir desse ponto, já vi vidas arruinadas. Algumas pessoas podem dizer: eu tenho 18 anos e não estou tomando a pílula e estou fazendo sexo, porque essa é minha escolha e eu quero ter essa conexão ou prazer. E se ficarmos grávidos, então minha vida acabou, porque tenho 18 anos e não vivi minha vida. Então, alguém pode dizer: bem, eu não quero que minha vida acabe porque eu tive um filho muito cedo, ou o que eu acho que é cedo demais, com base nos padrões da Bem, sociedade. e eu vou apoiar isso. Então, eu sou totalmente a favor de ser responsável e de planejamento familiar. E isso significa planejar quando você vai ter um bebê. Quero dizer 50%. Para aqueles que não sabem, 50% das gravidezes nos Estados Unidos não são planejadas. Sim. Na maioria das vezes com casais casados, mas são não planejadas. E qual é a outra solução para não engravidar além de tomar a pílula? Então, existem DIUs, um homem pode usar um preservativo. Quero dizer, existem todos os outros métodos contraceptivos que as pessoas podem usar. E não estou aqui para dizer que existe um método contraceptivo único para todos. Mas o que estou aqui para dizer é que, como você apontou, entenda que existem riscos com a contracepção. Que se você estiver tomando um comprimido que afeta seus hormônios, isso afeta não apenas a função dos seus ovários, mas também a função do seu cérebro. Isso é inegável. Não estou inventando isso. Sim, esta pílula que estou tomando não está apenas afetando meus ovários, está afetando meu cérebro. Apenas deixe isso entrar e fique atento a isso. E se algo estiver acontecendo com a função do seu cérebro no próximo ano ou 2, como você está desenvolvendo novos sintomas psiquiátricos? Esteja aberto à possibilidade de que, será que talvez seja a pílula anticoncepcional que estou tomando? Sim. E esteja aberto a, pelo menos, ter essa conversa com seu médico, realmente pressionando eles. Não, você sabe, não os deixe ignorar isso. Isto é algo sério. Esta pílula está afetando meu cérebro.
E agora, de repente, estou tendo novos sintomas psiquiátricos. Você diz isso, e a maioria dos profissionais de saúde, se você explicar dessa forma para eles, a maioria dirá: sim, você está certo. Vamos tentar um comprimido diferente, ou talvez parar o comprimido. Talvez pudéssemos tentar um DIU, ou talvez você e seu namorado possam encontrar outra Usar opção. camisinha ou não Ou tenha qualquer relações coisa. sexuais ainda. Podemos encontrar uma nova solução. E eu realmente insistiria fortemente que a nova solução não deveria ser adicionar um antidepressivo à mistura. Acho que não há benefício nisso. Eu só vejo isso dar errado com muita frequência. Caramba, descobrimos muita coisa aqui hoje. Há 3 coisas que quero que as pessoas façam. Se você está assistindo no YouTube, quero que deixe um comentário sobre o maior momento ahá, ou aprendizado que você ouviu ou assistiu durante esta conversa, porque há muita informação aqui. Mas, novamente, você tem 3 décadas de sendo um médico clínico, mas também um pesquisador, um professor, todas essas coisas diferentes. E você estuda com os melhores especialistas do mundo. Então você está vendo os dados e está vendo pacientes reais em tempo real. E você viu o aumento dessas coisas, desses transtornos ou doenças mentais nas últimas 3 décadas, a taxas astronômicas. E há uma ligação direta com a saúde física e mental. Há uma ligação direta entre a nutrição, a forma como você se movimenta ou a falta de movimento, e sua saúde mental também. Então, eu quero que as pessoas deixem um comentário no YouTube sobre sua maior percepção ou momento de ahá. A segunda coisa que quero que as pessoas façam ao ouvir ou assistir. Quero que você compartilhe isso com um amigo que talvez esteja passando por dificuldades. Talvez eles não tenham algum transtorno bipolar extremo ou algo assim, mas talvez estejam passando mentalmente por um momento difícil, seja por sobrecarga, ansiedade, estresse ou qualquer que seja o caso. Envie-lhes este link e pergunte qual foi a maior lição que tiraram. Uma ótima maneira de ser amigo de alguém é passar boas informações e bons conteúdos que possam, espero, abrir suas mentes para o que é possível para seu crescimento pessoal também. Então envie isso para um amigo também. A terceira coisa que quero que as pessoas façam é que comprem seu livro, porque você tem um livro que aprofunda todos esses diferentes tópicos chamado Brain Energy, A Revolutionary Breakthrough in Understanding Mental Health and Improving Treatment for Anxiety, Depression, OCD, PTSD and more. E, novamente, muitas pessoas estão sentindo isso. Esses sintomas, ou essas condições nos dias de hoje, ou eles têm sintomas iniciais dessas coisas. E eu quero que as pessoas obtenham as informações e tenham a solução para reverter essas coisas, porque você não está sem esperança. Mas não é sem esperança. Você dá a muitas pessoas as ferramentas sobre como reverter muitas dessas coisas. E sim, como você disse, há casos extremos que podem precisar de intervenções médicas extremas. E não estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre os outros 95% das pessoas que está desenvolvendo ansiedade, sobrecarga, estresse, TEPT, TDAH, que está tendo essas coisas que estão começando a dominar sua vida. Mas parece-me que muitos deles são reversíveis ou gerenciáveis para não consumir a vida de uma pessoa. Então, quero que as pessoas comprem seu livro. Quero que te sigam. brainenergy.com, chrispalmermd.com. Também Chris Palmer MD no X e Instagram. E realmente compartilhe esta conversa às pessoas na sua vida, seus amigos, seus familiares. E diga: ei, eu estava pensando em você e queria saber se há algo que você levou desta conversa. Acho que essa é a melhor maneira de as pessoas apoiarem seus amigos e familiares também. Há mais alguma coisa que possamos fazer para ajudá-lo, Chris? Não, quero dizer, isso é realmente útil. Quero te agradecer muito por... Sim. Quero dizer, me servir é servir pessoas que estão lutando com sua saúde mental. Porque há milhões delas. Então, se pudermos ajudar essas pessoas, adoro a ideia de enviar este episódio para um amigo ou membro da família. E depois, eu realmente adicionaria, acompanhar eles por um tempo. Sim. Diga como você está. E após receber a resposta educada, Mas eu estou como bem. você está realmente? Eu estou bem. Sim. Sim, sim. Na verdade, eu te enviei isso porque às vezes me preocupo com você. Ou você notou essa preocupação que você tinha sobre eles, que te fez enviar isso para eles, e no final das contas, o que quero é que você seja um bom amigo e um recurso para as pessoas. Mesmo que você esteja enfrentando suas próprias dificuldades de saúde mental, você pode ser um 100%. apoio para outra pessoa. Sim. Basta deixá-lo saber. Sim. Tipo, estou aqui para você, estou do seu lado, podemos superar isso juntos. E em casos extremos, isso pode salvar uma vida. Sim, 100%.
Eu quero terminar com isto, Chris, porque quero te reconhecer por, mais uma vez, 3 décadas de pesquisa. E eu adoro isso no seu livro. Você dedica seu livro à sua mãe. Vou ler isso para as pessoas. Acho que é lindo. Para minha mãe, minhas tentativas fúteis de salvá-la dos estragos da doença mental acenderam um fogo em mim que queima até hoje. Lamento não ter descoberto isso a tempo de ajudá-la. Que você descanse em paz. Eu acho que essa é uma bela missão e propósito que você está vivendo. Mesmo que sua mãe, você não tenha conseguido apoiá-la, mas ser capaz de, em sua memória, estar a serviço de outras pessoas que têm familiares e amigos que estão lutando com distúrbios mentais extremos e sentindo que não há esperança. E por isso eu realmente reconheço você por ser um defensor da pesquisa, ser um defensor da ciência para dar ferramentas às pessoas. E se expor para, com sorte, salvar muitas vidas que estão lutando e sentem que não há esperança. Então sou muito, muito grato a você, Chris, por estar aqui hoje. Obrigado. Obrigado, Lewis, por me receber. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Espero que tenha achado este episódio tão valioso quanto eu. Se sim, por favor, faça-me um favor e clique no botão de curtir agora mesmo. Se você curtir, isso vai ajudar a compartilhar ainda mais no mundo do YouTube para nós. Por favor, clique no botão de curtir e deixe um comentário abaixo sobre o que mais gostou ou se tiver alguma dúvida que gostaria que eu esclarecesse. Além disso, inscreva-se no nosso canal, porque quando você faz isso, nos ajuda a trazer convidados ainda maiores e eu quero que você tenha a melhor informação disponível no mundo, porque é disso que se trata a The School of Greatness. Então, certifique-se de se inscrever agora. Curta este vídeo, compartilhe um comentário abaixo sobre o que mais te marcou. E também tenho grandes novidades, um novo livro. Se você está procurando criar liberdade financeira na sua vida e quer mais abundância e uma vida mais rica, então certifique-se de conferir meu novo livro, Make Money Easy. Acho que você vai adorar isso e é tudo sobre criar liberdade financeira. O link está abaixo na descrição ou você pode acessar makemoneyeasybook.com e dar uma olhada. O que é comida ultraprocessada? Todo mundo entende o que é comida integral. É uma maçã, ovo, um pedaço de frango. Depois, há a comida minimamente processada. Para fazer chucrute, você pega repolho, pica e fermenta. Ainda é basicamente comida integral, mas com algum processamento. Depois há talvez um pouco mais de